Cada prédio de Vice City foi desenhado por um ser humano. Cada rua, cada vizinhança, cada detalhe do mapa, e a inteligência artificial não tocou nada disso. E o CEO da empresa que fez o jogo mais caro da história foi pessoalmente explicar o porquê. O nosso querido CEO da Take-Two, a empresa que controla a Rockstar Games, a empresa que está prestes a lançar o produto de entretenimento mais caro já desenvolvido na história da humanidade, em entrevista ao Games Industry, um dos portais mais respeitados da indústria, ele disse o seguinte, com essa exatidão toda: a IA generativa não tem nenhuma participação no que a Rockstar Games está construindo. Os mundos deles são feitos à mão, é isso que os diferencia. Construídos do zero, prédio a prédio, rua a rua, vizinhança a vizinhança, não são gerados proceduralmente, e não deveriam ser. É isso que faz um bom entretenimento. Pensa no tamanho dessa declaração. Estamos em 2026 e a generativa está em todo lugar. Empresas do mundo inteiro estão usando algoritmos para cortar custos, acelerar produção, gerar conteúdo em escala industrial. E o CEO da maior franquia da história de games disse: zero participação, feito à mão, do zero. Para entender o peso dessa declaração, você precisa entender o que estava acontecendo ao redor dela. Em janeiro de 2026, o Elon Musk concordou com uma publicação que sugeria que a IA poderia construir uma versão de GTA 6 antes mesmo do lançamento oficial da Rockstar. A ideia era simples e provocadora. Com o avanço das ferramentas de IA generativa, talvez não fosse mais necessário um estudo de 1000 pessoas, 13 anos de desenvolvimento e 1,5 bilhão de doletas para criar um mundo aberto do tamanho de GTA 6. O CEO da Epic Games, empresa que faz a Unreal Engine, o motor gráfico mais usado na indústria, reforçou o debate, falando sobre ferramentas de texto para jogo. Você descreve o que quer e a IA constrói. O Google já havia demonstrado o Project Genie, uma ferramenta capaz de gerar ambientes interativos e jogáveis a partir de uma ideia, uma única imagem ou uma descrição de texto. A narrativa dominante em Silicon Valley era: a IA vai substituir o processo criativo dos jogos. É só questão de tempo. E o nosso CEO respondeu tudo isso com uma única frase: a IA poderia também substituir os CEOs. Não há evidências de que ferramentas de IA por si só criem propriedades de entretenimento memoráveis. Mas aqui está o ponto que muita gente errou ao cobrir essa história. O CEO não disse que a Take-Two ignora a inteligência artificial. Ele disse que a IA generativa não está no conteúdo criativo do GTA 6. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A Take-Two usa Machine Learning e IA tradicional há anos para otimizar testes de qualidade, para acelerar processos técnicos internos e para melhorar sistemas de animação e comportamentos de NPC. A empresa tem cerca de 200 projetos internos explorando como a IA pode melhorar a produtividade de equipes criativas e executivas. Os funcionários têm acesso a versões corporativas do ChatGPT e do Cloud. A linha que o CEO traçou é específica e cirúrgica. IA como ferramenta de suporte, sim. IA como motor criativo que gera o conteúdo central do jogo, não. Um edifício de Vice City foi desenhado por um artista humano. Um diálogo de Lúcia foi escrito por um roteirista humano. Um evento aleatório no pântano de Leônida foi concebido por um designer humano. Nenhum algoritmo generativo tomou essas decisões. E aqui é onde a coisa fica mais interessante do que parece. Porque o CEO não só disse que a IA não está no GTA 6. Ele explicou o porquê, com um argumento filosófico que vai contra quase tudo que Silicon Valley defende. A frase dele foi a seguinte: a IA é inerentemente voltada para o passado. Ela depende de bancos de dados existentes para replicar padrões, o que a impede de gerar o tipo de inovação cultural que define uma franquia como GTA. Deixa isso respirar por um segundo. A IA aprende com o que já existe. Ela sintetiza, ela recombina, ela replica com variações, mas a cultura não avança assim. O GTA não se tornou o maior fenômeno da história dos games porque replicou o que já existia. Ele redefiniu o que um jogo podia ser. GTA 3 inventou o mundo aberto em 3D como padrão. O GTA San Andreas trouxe profundidade social que ninguém esperava. GTA V inventou 3 protagonistas alternáveis e o GTA Online como plataforma. Nenhum desses saltos viria de um algoritmo treinado, do que já havia sido feito antes. Inovação cultural, segundo o CEO, é por definição algo que não existe no banco de dados de uma IA.
porque ainda não foi feito. E aqui está o lado concreto desse idealismo. O GTA 6 custou entre 1 e 1,5 bilhão de dólares para ser desenvolvido. Levou mais de uma década, envolveu milhares de pessoas em múltiplos estúdios ao redor do mundo. Enquanto isso, ferramentas de IA generativa permitem que estúdios menores gerem ambientes, diálogos e assets visuais em fração de tempo e de custo. A Rockstar escolheu o caminho mais caro, mais lento e mais trabalhoso, num momento em que toda a indústria está indo na direção oposta. Por que ela pode fazer isso? Porque o GTA Online de GTA V, aquele mesmo jogo de 2013 que ainda vende 5 milhões de cópias por trimestre, gera centenas de milhões de dólares por ano em microtransações. A Take-Two tem uma torneira de dinheiro que a maioria dos estúdios não tem. E isso dá a Rockstar o luxo de dizer não para IA, quando a maioria dos outros não pode dar esse luxo. O CEO reconheceu isso implicitamente. Nem todos os estúdios conseguem dispensar atalhos tecnológicos. A Rockstar está numa posição rara. E aqui está a pergunta mais importante de toda essa história. Se o GTA 6 for o maior sucesso da história dos games, se ele vender 40, 50, 60 milhões de cópias no primeiro ano, o que isso vai provar para a indústria? Que feito à mão ainda vence. Que 1,5 bilhões de investimento e 1.000 artistas humanos ainda entregam algo que a IA não consegue. E se isso for verdade, se o GTA 6 for extraordinário de uma forma que jogos gerados por algoritmo simplesmente não conseguem replicar, isso vai ser o argumento mais poderoso do mundo em favor do trabalho humano criativo, num momento em que esse argumento está sendo questionado em toda parte. Mas existe o cenário inverso? E se o GTA 6 for bom, mas não extraordinário? E se os jogadores ficarem satisfeitos, mas não transformados? E se em 3 anos um estúdio menor lançar algo gerado por IA que entrega 80% da experiência a 5% do custo? Aí o argumento do CEO enfraquece e a pressão por IA na criação de jogos AAA se torna irresistível. O GTA 6 não é só o maior jogo do ano, é um teste de hipóteses sobre o futuro do entretenimento, prédio por prédio, rua por rua, vizinhança por vizinhança. É assim que o GTA 6 foi construído, num mundo onde a IA poderia ter feito isso mais rápido, mais barato e em escala impossível para qualquer equipe humana. A Rockstar disse não e vai gastar novembro provando que fez certo. Ativa o sino aqui se você quer acompanhar tudo sobre o GTA 6 até e depois do lançamento. E comenta embaixo, você acha que dá para sentir a diferença entre um jogo feito à mão e um mundo gerado por IA? Ou, no final das contas, é tudo igual? Debate real, eu quero ver os dois lados aqui nos comentários.